Olá, está no ar o Espaço e Comunidade. Olha só o que vai rolar no programa de hoje. História do Brasil. Nossa equipe foi ao Museu Paulista da USP para mostrar a majestosa arquitetura e o acervo que conta um dos momentos mais importantes da história nacional, a Proclamação da Independência. Proteção animal. Nossa equipe foi até o IBAMA para saber mais sobre a lei e a importância da soltura dos animais que vivem em cativeiro. E ainda hoje tem a estreia do quadro Gastronomia, com o chefe Luiz Fernando Perim, que vai mostrar receitas práticas e dicas do que há de melhor na culinária mundial. O Espaço e Comunidade está só começando. O programa começa com um resgate da história nacional. Você vai junto com a nossa equipe ao Museu Paulista da USP para desvendar as curiosidades de um lugar mágico que nos faz viajar a momentos memoráveis da nossa história. Após o histórico 7 de setembro de 1882, surgiu a ideia de erguer um monumento à independência do Brasil no local onde ela havia sido proclamada, às margens do Riacho do Ipiranga. Em 1884, o italiano Tommasio Gaudêncio Bezzi foi o arquiteto escolhido para projetar o monumento que celebrasse a independência. O estilo eclético europeu viria a marcar a transformação arquitetônica de São Paulo no final do século XIX. Ele tem linhas de pesquisa. Então, as galerias do museu estão divididas em História do Imaginário, Universo do Trabalho e Cotidiano e Sociedade. Temos também uma exposição permanente que foi projetado na década de 1920 para os festejos do centenário da independência, 1922. E isso pode ser visto no saguão do museu, nas escadarias e no Salão Nobre, que, no fundo, sintetiza a história do Brasil colonial. O Museu Paulista é uma instituição científica, cultural e educacional. Com atuação no campo da história, o museu oferece atividades que partem de um rico acervo e se especializa nos aspectos materiais da sociedade brasileira. As coleções de peças, estátuas e quadros foram adquiridas através de doações e coletas de campo. Começa com a colonização, São Vicente, na Vila de São Vicente, em 1532, vamos dizer, na figura do Martim Afonso de Souza, e depois percorre toda a parte da expansão territorial com os bandeirantes, e aí todo um processo de movimento de libertação, com Tiradentes, com o Domingos José Martins, e aí o processo mais próximo relativo a 7 de setembro de 1822. Então, quando se chega no Salão Nobre do museu, nós estamos diante desse quadro do Independência ou Morte, feito por Pedro Américo, em 1888, isto é, 66 anos após a independência. O acervo paulista tem sua origem em uma coleção reunida pelo coronel Joaquim Sertório. A coleção encontrava-se na própria residência. Mais tarde, foi adquirida pelo conselheiro Francisco de Paula, que assim o doou ao governo do estado de São Paulo, hoje integrando o museu e contribuindo para a formação da identidade brasileira. O Parque da Independência faz parte de um sítio histórico, né? De acordo com as narrativas e aquilo que foi nos transmitido e tudo mais, a independência, vamos dizer, formal, oficial do Brasil, se fez às margens do Riacho do Ipiranga, né? Tanto é que a todo momento o hino nacional lembra isso, né? Ouvir do Ipiranga às margens plácidas, né? E diante disso, logo após o fato, foi pensado em se fazer um monumento, né, aqui nessa região. Só que os projetos demoraram muito para sair. Então nós tivemos de uns 7 ou 8 projetos, e o único que foi aprovado foi o do
Tommaso Gaudenzio Bezzi, né, o arquiteto italiano, que apresentou seu projeto à corte, a Dom Pedro, e foi aprovado em 1880. Só que para a construção desse monumento, que previa um palácio, que vocês podem verificar vindo, né, que é realmente um palácio, uma fachada de 123 metros, na parte mais larga dá 12 metros e meio, né? Então precisava do quê? De dinheiro, né, gente? O museu recebe centenas de visitantes por dia e o principal público é o infantil, que conhece um pouco mais da história do nosso país, as revoluções, brigas e aquisições, até se tornar um Brasil independente. Tô achando assim ele legal, porque ele tem bastante coisa interessante, que eu tô aprendendo muito. Me conta qual a parte que você mais gostou? Do quadro do Grito da Independência. Aquele lugar onde tem uma tela e ele começa a falar sobre a gente, sobre as coisas. Quadro da Independência ou Morte. E o que você achou dele? Explica um pouquinho pra mim. Eu achei que deve ter demorado muito, né? E ele fez com muita perfeição o quadro. Deu para perceber que as crianças conhecem bem a história do Brasil. Por isso, o que mais se destacou entre elas foi o tão conhecido quadro da Independência ou Morte, feito por Pedro Américo em 1888. O Museu Paulista da USP fica no Parque da Independência Sem Número, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ele está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Os ingressos custam apenas R$ 2,00. Menores de 6 anos e maiores de 60 não pagam. E no terceiro domingo de cada mês, a entrada é franca. Após o intervalo, você vai ver como o IBAMA realiza o trabalho de soltura de animais. E ainda hoje tem a estreia do quadro Gastronomia com o chefe Luiz Fernando Perim. E você vai ver uma receita que mistura a cultura italiana com a brasileira. O Espaço e Comunidade volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Animais presos em cativeiros ou distantes do seu habitat natural, por lei, têm o direito de estarem livres. Nossa equipe foi até o IBAMA para saber como são feitas as solturas de animais e qual a importância dessa ação para combater os crimes contra o meio ambiente. A reportagem é de Gláucia Salles. O IBAMA tem vários programas de preservação do meio ambiente e da vida animal. Hoje você vai conhecer sobre solturas de animais, com o biólogo Vincent Curtlow. Na verdade, houve o sequestro desses animais do ambiente natural. Eles foram retirados, forçados a serem mantidos em cativeiro, e o que a gente faz é tentar reverter isso, devolvendo-os ao seu ambiente natural. Antes da soltura, é necessária a avaliação técnica do animal por um profissional especializado. Lembrando que não basta apenas devolvê-lo à natureza. Há uma série de cuidados a serem tomados. É necessária uma avaliação técnica. Por isso que tem biólogos, veterinários e técnicos especializados para avaliar a situação, para avaliar a possibilidade de soltura do animal. O processo de soltura muitas vezes é feito gradativamente. O primeiro passo é a ambientação do animal. É soltura gradativa, ou soft release, que é uma construção de um viveiro no local de soltura. O animal vai ficar ali alguns dias ou semanas ambientando. Antes de fazer a soltura, ele se ambienta naquele local. E aí ele sai devagarzinho, à medida que ele vai reconhecendo o ambiente, e ele vai encontrando locais para alimentar e se abrigar. E ele sabe que nesse viveiro ele tem um local seguro, um porto seguro, um abrigo em que ele conhece e ele pode retornar. Então, à medida que ele vai reconhecendo, ele vai dispersando, abrindo, ele vai expandindo e vai saindo, né? O IBAMA se preocupa também em monitorar os animais após a soltura. Após a soltura, recomenda-se fazer o monitoramento, o acompanhamento do animal
por um período para verificar se ele está conseguindo sobreviver, está conseguindo se alimentar, está conseguindo se reproduzir. A soltura está prevista por lei como prioridade da destinação de animais silvestres apreendidos. A legislação ambiental brasileira prevê que o comércio de animais silvestres é um crime ambiental, a captura de animais silvestres é um crime ambiental e a manutenção em cativeiro também é um crime ambiental. Às vezes as pessoas acham, eu não estou matando os bichos, não estou vendendo, só estou mantendo um papagaiozinho em casa, só tenho meu louro em casa. É um crime ambiental previsto pela Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, que a manutenção em cativeiro de animal silvestre é um crime tanto quanto caçar um animal silvestre. Conheça agora os riscos de ter um animal silvestre em casa. O próprio nome diz animal silvestre, vem de selva, né? Não é um animal doméstico. A índole do animal silvestre é uma índole que a gente não tem como prever. Ele pode, muitas vezes, ser agressivo. Então, às vezes, você tem uma arara, um papagaio, em casa um macaco, e esses animais podem transmitir doenças ao ser humano, que são chamadas zoonoses. E da mesma maneira, o homem pode transmitir doenças para esses animais. Vale a pena, compensa a gente tentar fazer a soltura de animais, investir em readaptação, em conhecimento, em levantamentos de fauna, monitoramento. O que a gente precisa é de mais pessoas trabalhando a campo, a gente precisa de recursos, de estrutura, e infelizmente a gente tem muita falta de recursos, de estrutura e de incentivo nessa área ambiental. É necessário realmente conscientizar mais as pessoas que os animais silvestres são importantes na natureza e é importante as pessoas contemplar os animais lá mesmo. As pessoas devem apreciar os animais em vida livre, nas poucas áreas remanescentes que existem, e proteger, incentivar a proteção das áreas verdes que ainda existem no país, exercendo a cidadania e a proteção dos recursos naturais de modo básico, né? Otimizando bem a utilização da água, vendo a madeira se é certificada ou não, reciclando lixo. Então, é uma parte tão fácil que a pessoa pode contribuir para proteger o ambiente e os animais que nele estão. A partir de hoje você vai acompanhar receitas práticas para o dia a dia que não perdem o sabor e a beleza que um bom prato deve ter. Quem vai dar estas dicas é o chefe Luiz Fernando Perim e a primeira receita é um misto da culinária brasileira com a italiana. Veja agora na estreia do quadro Gastronomia. Bom dia. Eu sou Luiz Fernando Perim, é um prazer estar aqui com vocês hoje para estar apresentando um pouquinho do nosso curso de gastronomia aqui da UNG. As pessoas, a gente vai estar apresentando um risoto hoje, que é um prato clássico italiano, bastante simples de fazer. As pessoas até acham que é complicado, mas não é verdade. É um prato que se você tiver os ingredientes corretos e ter uma técnica que também é fácil, não é tão difícil assim, você consegue fazer um risoto bem bacana com qualquer ingrediente que você tiver na sua geladeira. Então você pode pegar um pedaço de um queijo, um frango que tiver sobrado, um legume, e a gente faz, partindo de uma técnica, a gente consegue fazer de uma forma bastante eficiente esse risoto. E é um prato gostoso, é um prato único de uma refeição, não precisa ter acompanhamento, não precisa nada disso. E uma grande vantagem, só suja uma panela. Então a gente pode fazer todo esse trabalho e aí você serve, e é um prato bacana que as pessoas acham super bonito. Vamos lá então? ...160 gramas de arroz arbóreo, 20 gramas de manteiga e mais 20 gramas de manteiga para finalizar a receita. 30 gramas de cebola picada, 30 gramas de cebola fatiada, 50 ml de aguardente, 50 gramas de queijo parmesão ralado grosso, 100 gramas de carne seca cozida e desfiada, 100 gramas de abóbora cabotiã cozida, sal a gosto, pimenta calabresa, coentro, azeite, um tomate picado, salsinha. Então aqui para começar a carne seca, eu vou pegar um pouquinho de azeite. Podia ser manteiga de garrafa, podia, até melhor. Mas como a gente não dispunha aqui, pegando um pouquinho de azeite. O que a gente está fazendo aqui então? A gente vai estar dando mais sabor para essa carne seca. A carne seca então foi cozida na pressão, tá, para poder desfiar.
Vou pegar um pouco de cebola, vou saltear essa cebola no azeite, tá? E aí depois a gente coloca a carne seca e coloca um pouquinho de pimenta. Não tem necessidade de sal. Tá? Sal nesse momento não é aconselhável porque a carne seca já é salgada. Mesmo a gente fazer esse processo direitinho de dessalgar a carne, ela continua um pouquinho de sal. Até que não é assim, o melhor não é dessalgar totalmente a carne seca, justamente porque senão ela fica sem sabor, né? Fica sem gosto de nada. Então aqui a gente vai dar uma fritadinha nessa cebola. Pode até dar uma douradinha, né? Tem gente que gosta de deixar ela mais douradinha, não tem problema, pode. Fica mais gostoso até, tá? Que a gente já tem o caldo quente, sempre quente esse caldo, senão a gente acaba atrasando o trabalho. Estou secando um pouco, estou aquecendo um pouquinho a minha outra panela. Aqui estou fritando a cebola, então, com um pouco de azeite. A hora que ela der uma boa murchada, a gente já pode colocar a carne seca. E aqui a gente mantém aquecendo. Aqui eu vou derreter então a manteiga. A gente vai estar usando manteiga em 2 etapas nesse risoto. Primeiro agora, para fritar a cebola. E depois, mais para frente, para finalizar, para dar um pouco mais de cremosidade nesse risoto. Ó, tá vendo que ainda a gente está deixando ela vai dourar mais um pouco ainda. Para ficar mais saborosa. Bom, aqui vou colocar agora a cebola que a gente deixou picadinha. Mais. Aqui tinha uma cebola média inteira picada, tá? Para fazer risoto para 2 pessoas, a gente calcula mais ou menos 160 gramas de arroz arbóreo. Pode colocar meia cebola bem picadinha, não precisa muito mais que isso não. Bom, aqui eu já vou colocar o risoto, o arroz. Importante, não se lava arroz de risoto. O arroz de risoto, se você lavar, ele vai perder o amido. E não é o que a gente quer que ele fique rico em amido, para dar aquela cremosidade bem bacana no final. Aqui a gente já pode colocar a carne seca. Em caso você não tenha habilidade para fazer os 2 ao mesmo tempo, pode fazer um primeiro, depois faz o outro. Não precisa fazer tudo junto assim, porque às vezes a gente deixa passar alguma coisa, né? Ó, então mexe bem. O intuito aqui não é fritar o arroz, tá? A gente não frita o arroz. A gente só mexe bastante ele, justamente para que ele fique envolvido no óleo, tá? Nessa gordura. Agora a cachaça que eu falei, em vez de vinho branco a gente vai colocar cachaça. O intuito aqui não é o álcool, tanto que o álcool ele vai evaporar nesse primeiro momento que a gente está colocando o álcool, a cachaça, o álcool em si evapora todo. O que a gente quer é esse sabor que a cachaça tem, tá? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, que eu falei que podia ser a pimenta dedo de moça fresca. Aí vai um pouco do gosto de cada um. Quem gosta dele mais picante, coloca um pouquinho mais. Quem gosta mais suave, não precisa nem colocar, se for o gosto da pessoa. Aqui o nosso risoto, ó, quase totalmente seco. Aí a gente começa a colocar o caldo. E aí vamos cozinhando bem aos pouquinhos isso. Ele vai levar em torno de uns 15 minutos para cozinhar. Sempre mexendo bastante. Vou colocar um pouquinho de cebolinha aqui. Nossa, a cara disso está ótima. Isso a gente vai adicionar mais para frente no risoto. Bom, aqui está finalizado. Só para a gente dar um pouco mais de sabor para essa carne seca. Então tá ok esse. E agora vamos nos concentrar aqui no risoto. Mexendo bastante. Tá? Sempre a gente mexe, tá? Então, assim, uma coisa importante para falar em relação ao risoto, que se você deixar ele paradinho, quietinho, o que vai acontecer? Vai grudar embaixo, tá? E não vai ficar legal. Então a gente sempre fica mexendo, o tempo inteirinho a gente está mexendo esse risoto. Quanto de caldo vai? Mais ou menos, para uma produção
para 2 pessoas, em torno de 160 gramas de arroz, a gente vai precisar mais ou menos uns 600 ml de caldo, tá? Pode comprar caldo de caixinha? Pode sim, mas não é tão gostoso quando você fizer ele em casa, tá? Então o que pode fazer, por exemplo, se quer fazer um caldo de frango, pode fazer, compra um peito de frango com osso, cozinha ele um pouco na água, pode misturar uma cenoura, pode misturar um tomate, pode misturar alguma outra coisa para dar mais sabor, não tem problema, cebola, é bom colocar que fica bem gostoso. E aí depois coa, e aí usa esse caldo para fazer, não põe sal, isso é importante, tá? Não põe sal nesse caldo. E aí a gente usa isso para fazer um risoto depois. Vamos então misturar agora a carne seca, tá? Que vocês observaram, tá bem bonito isso, essa mistura que a gente fez, né? Aqui tinham 250 gramas de carne seca. Agora misturando todos os ingredientes, eu estou fazendo aqui uma porção de risoto para mais ou menos umas 4 pessoas. Em casa dá para usar essa carne seca em 2 vezes ainda, até para uma outra produção, se vocês preferirem. Vocês viram que eu não parei de mexer 1 minuto esse prato, tá? Eu estou mexendo o tempo inteirinho, tá? Primeiro para não grudar embaixo, tá? Porque se a gente gruda embaixo, ele vai formando alguma crostazinha embaixo e aí vai ficando aquele gosto de queimado. Então, a gente sabe o ponto certo do risoto pelo tempo dele e pela maciez do grão, que eu vou fazer agora. Dá uma... Muita mandinga na minha oração, muita riqueza. Tá bem no finalzinho já. Eu não quero que esse tomate solte muita água, só quero que ele dê um pouco mais de cor nesse prato. Olha que lindo, tá? Coloquei o tomate. E agora vamos colocar a abóbora. Fica colorido esse prato, ele fica bonito. E ele vai ficar cremoso pela abóbora, tá? Que a abóbora vai dar bastante cremosidade nele. E vai ter a própria cremosidade do risoto em si, do arroz. Olha que lindo. Agora a gente deixa cozinhar um pouquinho mais, só para os ingredientes. Esses últimos ingredientes que a gente colocou, eles estão frios. Então a gente deixa cozinhar um pouquinho mais para aquecer totalmente, para ficar um prato bem quente. Então ele volta a ferver novamente. Tá? Olha que bonito está esse prato. E vocês viram que não tem segredo, né? Queijo parmesão ralado, que vai conferir mais cremosidade ainda esse prato. E mais um pouquinho de manteiga. Mexendo sempre. Como vocês estão percebendo aqui na panela, ele é cremoso. Que dá para perceber bem, olha, ele é bem cremoso o prato. E os italianos falam que o risoto é a londa. O que é a londa? É quando você pega, coloca uma colher de risoto no prato, ele não fica duro no prato. É que ele, como se ele escorresse, então como se fosse uma onda, assim, ele escorre no prato. Esse é o ponto do risoto clássico. Pode colocar coentro? Pode, fica bem legal também, fica bem interessante coentro. Na verdade eu não coloquei coentro porque coentro não é todo mundo que gosta, né? Coentro é ou você ama ou você odeia. Então eu coloquei salsa, que também deixa o prato bonito, mas que é mais neutro. Então ficou verdinho. No prato. Olha o que eu falei, como ele dá aquela escorrida no prato, fica mais bonito. Um pouquinho de cebolinha. E é isso. Você vê um prato gostoso, bonito, fácil de fazer, em 15 minutos está pronto. Certo? Obrigado e vamos aguardando as próximas vezes. A gente vai marcar próximos encontros
para a gente estar mostrando outras coisas, outras técnicas. Hoje estava tudo prontinho, bonitinho, guardadinho assim, já nos potinhos. Uma próxima vez eu vou mostrar como é que a gente faz os cortes direitinho da cozinha. Vamos estar mostrando as etapas do preparo. Tá certo? Obrigado e até uma próxima vez. Confira agora as dicas da semana no Guia Cultural. Os alunos de clarineta do Conservatório Municipal de Arte apresentam canções de compositores de diversos períodos da história da música. O recital de clarineta faz parte do projeto Primeiros Sons e será na sexta, dia 30, às 4 horas da tarde, no Anfiteatro Antônio Geraldo de Lourenço, que fica na Avenida Tiradentes, número 2521, na Vila São Jorge. A entrada é franca. E o Cine Popular estará esse final de semana no bairro Jardim Adriana. A exibição de filmes como O Sem Floresta, O Coronel e o Lobisomem, Quarteto Fantástico, A Dona da História e outras produções será gratuita nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, na Rua João Gomes, em frente à Escola Jardim Adriana. Para ficar por dentro da agenda cultural da cidade, você pode acessar o site www.guarulhos.sp.gov.br. Semana que vem tem mais dicas no Guia Cultural. O Espaço e Comunidade fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Forte abraço e até lá!